Olá, caríssimos alunos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Mais uma semana com nossos vídeos. E hoje eu estou com um conteúdo assim bem light, que é um assunto que muitos alunos perguntam, têm dúvida, então eu vou dar umas dicas, na verdade, que é sobre a compreensão ou interpretação de poemas no Enem. Quero salientar que há uma diferença entre compreensão e interpretação. Geralmente no Enem pede-se a compreensão. E o que é a compreensão? A compreensão é você fazer a análise objetiva do poema, verificando o que está escrito, o que diz o poema. É tanto que as perguntas começam assim: de acordo com o poema, conforme está escrito, segundo o texto, de acordo com o texto, de acordo com o autor, segundo o autor. Então a compreensão começa, com algumas dessas expressões. E a interpretação? A interpretação é a conexão entre o que o texto diz e a realidade. Então, o que é que geralmente pede-se no Enem é a compreensão do poema ou de outros tipos de texto. É a compreensão. É tudo que tem a ver com o que está escrito, segundo, conforme, de acordo com o autor, com o texto, certo? Bem, eu sempre digo aos meus alunos que é de suma importância o hábito de leitura, porque infelizmente muitos não gostam de ler. Querem chegar lá na hora e como é que vai fazer essa compreensão, Como é que sua mente vai ter essa habilidade se você não treina? Então é necessário que você tenha pelo menos 1 hora de leitura por dia para ir treinando a sua mente, para que na hora do Enem você tenha essa habilidade. Está ali o poema. Então você tem que primeiro ler, é claro, não tente responder sem ler. Infelizmente, muitos candidatos tentam responder sem ler e terminam marcando a alternativa incorreta. Então, leia, depois faça uma segunda leitura, releia, isso mesmo. E a partir daí, da leitura e da releitura, é que você vai partir para a compreensão do texto. Fique atento à linguagem do texto, se é linguagem formal, se é linguagem informal. Tem que verificar isso. Dependendo do movimento do qual aquele escritor fez parte, então você vai fazer essa análise, no modernismo, muitos escritores optaram por versos livres, a gramática sem regras de gramática, na verdade, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, e a linguagem simples, coloquial, a linguagem popular. No modernismo, a opção foi pelas redondilhas, redondilha maior, redondilha menor, o que é no romantismo, as redondilhas. O que é uma redondilha? São versos, são poemas cujos versos possuem 5 sílabas ou 7 sílabas. Quando todo poema possui versos de 5 sílabas, ele é chamado de redondilha menor. Quando todo poema é escrito com versos de 7 sílabas, ele é chamado de redondilha maior. Um exemplo de redondilha é aquele famoso poema de Gonçalves, Canção do Exílio. Nesse poema, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, é um poema do romantismo da primeira geração e é uma redondilha. Então, ficar atento também ao tipo de poema, Já falei da redondilha, tem um soneto. Lembram o que é o soneto? Que é aquele poema de forma fixa, que possui 14 versos. Esses 14 versos estão distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos
e 2 estrofes com 3 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. Cada verso tem que ter as 10 sílabas poéticas, rimas, não é aquele esquema de rimas. E tem também a ode, não sei se vocês já ouviram falar da ode. Eu falei da ode ao burguês de Oswald de Andrade, mas o que é, na verdade, uma ode? Ode vem do grego, significa canto, não é? Um canto de alegria. Então, é um canto de exaltação, de alegria. Tem a écloga, já ouviram falar na écloga? Que é um tipo de poema bucólico, no qual ocorre um diálogo entre pastores. O que é um poema bucólico, né? Que retrata as coisas do campo, a natureza, as coisas amenas da natureza. E é um diálogo entre pastores, geralmente é um diálogo, esse tipo de poema. Tem também o haikai, não sei se vocês já ouviram falar no haikai. O haikai é um poema bem curtinho, com apenas 3 versos. E esses versos são assim: o primeiro verso e o segundo e o terceiro verso são redondilha menor, possuem 5 sílabas. O segundo verso, que é aquele verso que fica no meio, é uma redondilha maior, ele possui 7 sílabas, então são apenas 3 versinhos. Primeiro e terceiro, redondilha menor, e o segundo, uma redondilha maior. Então, na hora de fazer a compreensão do poema, tem que estar atento ao tipo de poema, à linguagem do poema. O que mais temos aqui? Anotei tudo para não esquecer. Eu anoto e toda vez eu sempre esqueço alguma coisa, não é? É bom sublinhar as coisas que você achar mais interessante naquele poema, não é? O que é que tem ali? Destaque, grife, não é? Para quando você for responder, você já ter ali alguma coisa interessante em destaque. Eu tenho aqui um exemplo, 2 exemplos, na verdade, de haikai, porque são apenas 3 versos, não é? Um é de uma escritora, Helena Collodi, intitulado Arco-Íris. Na verdade, o haikai não tem título, mas ela achou por bem colocar um título. Então, são apenas os 3 versos sem título. E também tem a questão do bucolismo no haikai, não é? A questão do campo, da natureza. Olha o que ela diz. Arco-íris no céu, está sorrindo o menino, que há pouco chorou. Pronto, pequenininho, né? Eu tenho outro aqui, exemplo de haikai. Em cima do túmulo cai uma folha após outra, lágrimas também. Poemazinho simples. A dificuldade é escrever as redondilhas, não é? A dificuldade é só essa. Já falei da linguagem, tem a questão do sentido figurado, porque um poema é escrito em sentido figurado. Então tem que estar atento às figuras de linguagem, porque o sentido conotativo é o sentido figurado. Por exemplo, tem um poema de Álvares de Azevedo cujo título é Meu Anjo. Então, meu anjo aí é sentido figurado, é uma metáfora, né? É uma comparação direta, uma metáfora. Ele compara aí a mulher amada a um anjo. Então, sentido figurado. Então, poema possui a conotação, sentido figurado. Em outro momento, eu posso explicar para vocês, fazer uma revisão das figuras de linguagem que geralmente caem no Enem. Ok? Em outro vídeo, eu vou falar dessas, relembrar essas figuras de linguagem. Eu anotei aqui os principais escritores, quer dizer, aqueles que mais caíram no Enem. Eu tenho aqui Carlos Drummond de Andrade, que fez parte do movimento modernista. O poema que mais caiu foi José. Soneto de Fidelidade, que é um poema de Vinícius de Moraes, também é um escritor. O poema Soneto de Fidelidade é o soneto que mais caiu, é escritor Vinícius de Moraes. Olha, aquele que eu citei há pouco, Gonçalves Dias, A Canção do Exílio, é um dos poemas que mais caíram no Enem. Versos Íntimos, que é um poema do escritor Augusto dos Anjos.
Vou-me embora para Passárgada, de Manuel Bandeira. Machado de Assis, Rubem Braga, Luiz Azevedo, Ferreira Goulart, Osa de Andrade, Luiz Fernando Veríssimo, João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, Monteiro Lobato, Mário de Andrade, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Cecília Meirelles. São todos escritores que geralmente têm seus poemas citados no Enem. A dica é, veja, eu vou mandar em PDF, não é? Alguns escritores, alguns poemas, a atividade desta semana é só ler esses escritores. A dica, como eu falei, a dica é estar atento ao escritor, ao movimento do qual esse escritor fez parte, se é realismo, se é romantismo, se é modernismo, o contexto histórico em que viveu esse escritor. É isso, não é, que vai ajudar a fazer. Então, tudo isso que eu citei vai ajudar o candidato a fazer uma boa compreensão. Fique atento. Qualquer coisa pode me procurar pelo WhatsApp. Estarei à disposição para sanar qualquer dúvida que vocês tiverem. Não esqueçam, a atividade desta semana é só ler esses escritores. Vou mandar o material, os links, para vocês se divertirem com uma boa leitura. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. Um beijo. Até a próxima semana, se Deus quiser.